Saudações! Neste Maxi Mini vídeo, iremos ver o encadeamento de acordes em estado fundamental, com notas comuns. Passos para o iniciante. Muito bem. A primeira coisa a fazer é a escolha da tonalidade e os graus das tríades. Tudo bem? É a primeira coisa. Nós vamos escolher aqui Dó maior, só para fazer essa primeira atividade, esse primeiro exemplo. E as tríades, como a gente tem que ter notas comuns, nós temos que usar tríades de graus não consecutivos. Por exemplo, primeiro e terceiro grau, primeiro e quarto grau, segundo e quinto grau, terceiro e sexto grau. Sempre tem que pular algum grau. Ou, por exemplo, quinto e terceiro grau, quinto e segundo grau, quinto e primeiro grau. Eu não posso usar tríades de graus consecutivos. Por exemplo, primeiro e segundo grau, segundo e terceiro grau, quinto e quarto grau. Por quê? Se eu usar tríades de graus consecutivos, eu não vou ter nenhuma nota comum. E o nosso exercício aqui é para praticar acordes em estado fundamental e com notas comuns. Então, eu tenho que evitar, eu não posso usar graus consecutivos para fazer esse exercício. Certo? Bem. Depois, B. Defina se cada tríade estará em estado fundamental ou na primeira ou segunda inversão. Bem, todas as tríades vão estar no estado fundamental porque essa atividade pressupõe isso, certo? Então, já está definido isso. Então, estará tudo em estado fundamental. Temos aqui Dó maior e vamos escolher as tríades. Eu vou escolher aqui a tríade do primeiro grau e do terceiro grau. Lembrando que o primeiro grau é maior, por isso que está em maiúsculo, e o terceiro grau é menor. A tríade é menor, por isso que está em minúsculo. C. Escreva o primeiro acorde. Tá? Para escrever o primeiro acorde, nós vamos fazer o seguinte. Lembre-se de respeitar as tessituras das vozes, que isso já foi visto no passado. Então, nós temos que respeitar. Segundo passo. Escreva o baixo segundo o estado definido. Vamos lá. O baixo do primeiro acorde, que é Dó maior. A tríade é Dó, Mi, Sol. A tríade de Dó maior. É o primeiro grau do tom de Dó maior. Então, vamos lá. Dó, Mi, Sol. Já que está no estado fundamental, o baixo tem que estar com o Dó. Certo? Então, eu vou escrever aqui, com uma semibreve, eu vou escrever Dó. Eu poderia escrever esse Dó aqui, ou poderia pôr o Dó oitava acima, aqui, esse Dó aqui. Mas eu vou optar por esse Dó grave mesmo, tudo bem? Mas ambos os Dós estariam dentro da tessitura do baixo. Já aqui embaixo, ó, esse Dó estaria fora da tessitura. Então, estaria errado. Mas eu vou escolher esse Dó. Prosseguindo. Defina se você irá preferir uma posição aberta ou fechada. Bem, aqui a gente vai escolher simplesmente ou aberta ou fechada. Vamos escolher fechada. Lembrando que a diferença da posição aberta ou fechada, ambas estão certas, mas a diferença é a sonoridade. Uma posição mais fechada, geralmente, facilita a audição do acorde. E uma posição mais aberta facilita a audição de cada voz individualmente. Então, se você quer dar força para o acorde, você faz uma posição fechada. Se você quer dar força para cada melodia ou para cada voz, você dá uma posição mais aberta. Tudo bem? Vamos fazer aqui fechada. Já definimos. Agora vamos para o passo 4. Lembre-se que não pode haver mais de uma oitava entre o soprano e o contralto e entre o contralto e o tenor. Isso é uma coisa importante. Entre as três vozes superiores não pode haver mais de uma oitava. Entre o tenor e o baixo pode ter mais de uma oitava. Mas entre o soprano e o contralto e entre o contralto e o tenor não pode ter mais de uma oitava. Então, vamos lá.
Quinto passo. Escreva o soprano e depois as demais vozes faltantes, segundo a posição escolhida e completando a tríade. Bem, então, que vozes que a gente vai escrever o soprano e depois o contralto e o tenor, ou o tenor e o contralto, tanto faz. O baixo já está escrito, então a gente tem que se preocupar só com essas vozes. Segundo a posição escolhida e completando a tríade. Vamos lá ver. Então, ó, eu tenho aqui, já tenho o baixo com a nota Dó. Agora eu vou escrever o soprano. Eu escolhi uma posição fechada, não é isso? Então vamos lá. Eu vou pôr o soprano. Depois o soprano. Agora eu vou colocar o contralto e o tenor buscando uma posição fechada. Já que o soprano está cantando esse Dó aqui, ó, eu vou estar faltando as notas Mi e Sol. Ó, o baixo já está cantando Dó, o soprano está cantando Dó. O contralto vai ter que cantar Sol ou Mi. Só que como eu quero uma posição fechada, eu tenho que obrigatoriamente pôr aqui o Sol no contralto. Para não ter nenhuma nota faltando aqui no meio. Senão não dá posição fechada. E para o tenor eu tenho que colocar o Mi. Certo? Agora o acorde está completo. Ó. Fundamental. Está dobrada a fundamental. Tem duas vezes a fundamental aparecendo. A terça está no tenor e a quinta está no contralto. Então a tríade está completa. Para o dobramento, prefira a fundamental, que foi isso que eu fiz. Eu dobrei a fundamental. Mas dobre a quinta se desejar. Eu poderia ter dobrado a quinta. Ó, não dobre a terça. Então eu não podia ter dobrado a terça se eu quisesse. Então, nesse caso aqui, eu não poderia ter posto, por exemplo, o soprano cantando Mi e o contralto e o tenor cantando Mi também, porque ia dobrar a terça. Tudo bem? Então, não poderia dobrar a terça. Isso segundo essas regras elementares que estamos vendo agora. Tá? Bom, se necessário, apague e refaça um ou mais destes passos. Não é para ficar com pena da atividade ou com dó do que você fez. Pode apagar. Aliás, não dá para fazer esses exercícios, se for à mão, por exemplo, de caneta. Você tem que fazer sempre de lápis para poder apagar. Tá? Bem, agora vamos continuar. Escreva o acorde seguinte. Para escrever o acorde seguinte, lembre-se de respeitar as tessituras das vozes. Novamente, a gente tem que sempre estar atento quanto a isso. Escreva o baixo segundo o estado definido. O baixo não deve fazer saltos superiores à quinta, exceto a oitava. Este é o segundo passo. Então, vamos pensar. Quer dizer que o baixo poderia cantar, por exemplo, assim, Dó, Sol. Até aí ele poderia cantar. Mas ele não poderia cantar Dó, Lá, e nem Dó, Si. Mas aí Dó, Dó, ele poderia cantar, porque está escrito exceto a oitava. Mas ele não poderia cantar Dó, Ré, nem Dó, Mi, e assim por diante.